Tratando dos balanços. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. Os resultados gerais do exercício, e não os resultados do exercício, mas sim os resultados gerais do exercício, serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas e despesas realizadas. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas e despesas realizadas. O balanço financeiro demonstrará a receita e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que transferem para o exercício seguinte. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Apenas do exercício anterior e não de 2 ou 3 exercícios anteriores. Então, o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes, ou seja, não dependentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Então, se disser assim, a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício, está de certa forma correta, né? Mas tem que lembrar que vai ser resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial e não o resultado financeiro do exercício. As demonstrações das variações patrimoniais é este aqui o demonstrativo. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução não financeira, mas sim orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. O balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. O balanço patrimonial não diz balanço financeiro, que a gente já estudou. Antes eu tinha dito que o balanço orçamentário demonstrará as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Eu disse que o balanço financeiro demonstrará a receita e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Eu disse que a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. E agora eu estou dizendo que o balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e os valores numerários. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
o ativo financeiro e não o ativo permanente. O ativo financeiro, ele independe de autorização legislativa. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, ou seja, no caso do ativo permanente, ele depende de autorização legislativa. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização resgate. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização resgate. Nas contas de compensação, serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediato ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Nas contas de compensação, serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Então, eu estou falando da avaliação dos elementos patrimoniais. Eu não estou falando da escrituração dos elementos patrimoniais. Então, a avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal e não valor real, feita a conversão quando em moeda estrangeira à taxa de câmbio vigente na data do balanço. Estou falando da avaliação, não da escrituração. Então, a avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço. Além disso, os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição, estou falando da avaliação dos elementos patrimoniais, os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. Os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. Então, bens móveis e imóveis são avaliados pelo valor de aquisição, custo de produção ou construção. Além disso, a avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Os bens de almoxarifado pelo prazo médio ponderado das compras, e não das vendas. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das compras. Então, como é feita a avaliação dos bens de almoxarifado? Pelo preço médio ponderado das compras. Então, bens de almoxarifado são avaliados pelo preço médio ponderado das compras e não das vendas. Então, a avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Como são avaliados os débitos e créditos, bem como os títulos de renda? Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, são avaliados pelo seu valor nominal, feita a conversão quando em moeda estrangeira à taxa de câmbio vigente na data do balanço. Como são avaliados os bens móveis e imóveis? Os bens móveis e imóveis são avaliados pelo valor de aquisição, ou pelo custo de produção, ou pelo custo de construção. Como são avaliados os bens almoxarifados? Os bens de almoxarifado são avaliados pelo preço médio ponderado das compras e não das vendas. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional, que é o caso do real. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Então veja que não é vedada a realização de reavaliações de bens móveis e imóveis.
poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis das autarquias e outras entidades. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo, ou seja, via lei. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social, ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, a não ser disposição legal expressa que determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Compreende-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Compreende-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Os orçamentos das entidades que eu citei anteriormente no artigo 107, vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, pela inclusão como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas, e pela inclusão como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Então, os orçamentos das entidades que eu citei no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, pela inclusão como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas e pela inclusão como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades que eu citei anteriormente, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daqueles. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio dessas entidades que eu citei, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daqueles. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Os orçamentos e balanços das entidades que eu citei serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. Os orçamentos e balanços das entidades que eu citei serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. Os orçamentos e balanços das entidades que eu citei obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Os orçamentos e balanços das entidades que eu citei obedecerão aos padrões e normas instituídos por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. O artigo 107 é aquele que eu dizia que as entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal contrário. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal contrário. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico baseado em dados orçamentários.
O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele que se referirem. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão até 30 de abril os orçamentos do exercício até 30 de junho e os balanços do exercício anterior. O pagamento pela União de auxílio ou contribuição a Estados, municípios ou Distrito Federal cuja concessão não decorra de imperativo constitucional dependerá de prova do atendimento ao que determina este artigo. Para a fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas quando solicitadas e atualizará sempre que julgar conveniente os anexos que integram a presente lei. Para os fins previstos nesse artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas com a participação de representantes das entidades abrangidas por essas normas.